Vamos ficar em pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Abramos nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 2, de 1 a 9. Localize na tua Bíblia, porque isso é muito importante. Você ter a sua Bíblia aberta, acompanhar na sua própria versão. Ageu fica atrás de Malaquias, atrás de Malaquias está Zacarias, atrás de Zacarias está Ageu. Então você começa no Novo Testamento, onde tem essa divisão, essas páginas brancas entre o Antigo e o Novo Testamento, e vai recuando. Recua para Malaquias, para Zacarias, e atrás de Zacarias está o livro de Ageu, um dos pequenos livros do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus, acompanhando a versão da tela. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. A nossa oração é que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Tira-nos corações de pedras, coloque em nós coração de carne, coração que esteja disposto a ouvir a Tua voz, coração que esteja disposto a obedecer a Tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, podeis tomar os seus assentos. Nós já vimos a primeira mensagem. Este livro tem 4 mensagens. Já vimos a primeira mensagem, agora temos aqui a segunda mensagem. A segunda mensagem foi dada no último dia da festa, a festa dos tabernáculos. Era uma ocasião especial, uma ocasião alegre, mas que fora um momento particularmente desanimador naquele ano de colheitas fracas e de crise econômica que estava passando o povo de Israel, por causa da sua procrastinação, de ter adiado o trabalho de Deus, por causa de reterem também aquilo que era de Deus para si mesmos, por causa de priorizar os seus interesses ao invés de colocar Deus em primeiro lugar. A primeira mensagem visava sacudir o povo da sua letargia espiritual, mas a segunda mensagem tinha como propósito proteger o povo.
era exatamente a busca, essa mensagem tinha como propósito proteger o povo do desânimo e também, certamente esse desânimo viria por causa de algumas pessoas que viveram no passado, ainda eram saudosistas, estavam céticos com relação à obra que estava sendo edificada naquele momento. Então, era preciso considerar as realidades do presente em comparação com as lembranças do passado. Então, o povo precisava de ser conscientizado para que soubessem o valor do novo tempo, evitassem comparações com o templo passado, que foi erguido com muita pompa e circunstância pelo grande rei Salomão. Então, mas que eles deviam se conscientizar que o novo templo que estava sendo erguido, ele teria muito mais valor por causa da presença do Senhor no templo. O valor do templo não era a riqueza, mas sim a presença de Deus. Então, dessa verdade, eles poderiam tirar forças para colocar mãos à obra. Por isso que os irmãos vão encontrando 3 vezes: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforça-te, todo o povo. Tenha um bom ânimo. É tempo de trabalhar. Então, é aqui onde começa a segunda mensagem de Ageu. Ageu quer realmente incentivar os judeus mais idosos, que não desanimem os mais novos, que estavam tão alegres, conforme os irmãos viram na leitura devocional. Houve uma mistura de gritos de alegria e de choro. Ouviam-se de longe, porque os mais velhos choravam. Para eles era um templo miserável que estava sendo erguido. Os alicerces estavam sendo lançados, eram muito longe em comparação com o templo de Salomão. Mas os jovens estavam felizes, cheios de alegria. Então, era preciso cobrar ânimo para a reconstrução do segundo templo. Então, podemos também, desde já, encontrarmos alguns fatos aqui sobre o encorajamento. Primeiro, uma das coisas que deve encorajar o povo é a aliança do Senhor com Israel. É que a aliança de Israel, a aliança de Deus com Israel, ainda continua, ainda está de pé. Deus não quebrou a sua aliança. Em segundo lugar, o motivo de ânimo é o Espírito de Deus no meio do seu povo. Deus está presente através do seu Espírito Santo. Esse Espírito que vai motivando a liderança, vai motivando o povo para o trabalho. Em terceiro lugar, o rei prometido, o Messias, voltaria em glória. Ele voltará em glória e também em poder. Porque ele, quando voltar, diz o Senhor dos exércitos, farei tremer todas as nações, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, coisas preciosas de todas as nações serão trazidas e encherei este templo de glória. O Messias há de voltar, não como humilde, montado num jumentinho, mas ele agora virá com poder e grande glória. Então, essas são as razões para o encorajamento. Deus continua operando na vida do seu povo. Versículo 5 traz esse ânimo da aliança, e o versículo 5 também ainda traz o rei
o versículo 5 ainda fala do Espírito, e o versículo 6 a 9 fala então do rei prometido que virá. Isso devia motivar o povo para o trabalho. Então, a aliança, a presença do Senhor e a volta do Rei Jesus deviam animar as pessoas do tempo de Ageu para a obra. Mas também podemos olhar para este texto e encontrarmos algumas verdades especiais que servem também para nós nos dias de hoje. O primeiro versículo diz: no segundo ano do rei Dário, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Deus fala ao povo numa ocasião de festividade, num dia de celebração, num dia de alegria, num dia de festa. Era um dia especial, quando a mensagem do Senhor veio pela segunda vez ao profeta Ageu para encorajar o povo de Deus. A primeira profecia foi entregue no primeiro dia do 6º mês, conforme capítulo 1 de Ageu, versículo 1, recordando o que vimos lá atrás. Esta ocorre ao 21º dia do 7º mês. Era considerado o último dia, o dia da festa. Se fôssemos para ver lá em Lucas, capítulo 23, versículos 34 a 43, nós vamos encontrar a festa que era celebrada neste dia, o último dia da festa. A palavra de Deus veio à liderança e veio ao povo no último dia da festa, que era conhecido como a festa dos tabernáculos. Essa era a festa mais alegre que os judeus tinham. Era a festa das colheitas. Era a celebração. Como é bonito colher. Quando alguém trabalha, suando, transpirando, e depois chega o dia da colheita, os frutos maduros. É o momento mais alegre para um trabalhador do campo. E hoje poderia ser também para os salariados. Depois de trabalhar um mês, chega o fim do mês, é a colheita dos frutos, dos salários, o dinheiro caindo nas contas. Devia ser um momento de celebração. Tirar os primeiros frutos, o 11º, para a casa de Deus. Depois, gerir com sabedoria os 90% que Deus deixa conosco, como mínimo. Essa era uma grande festa. O último dia da festa era realmente um dia de celebração, um dia de apoteose. Foi no dia em que foi dedicado o Templo de Salomão. Por isso, Deus falou num dia histórico, não era um dia qualquer. Se olharmos lá para o livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 2, nós encontraremos esta mensagem, que foi exatamente neste dia que o Templo de Salomão foi dedicado. Vale a pena olharmos para esta passagem de 1 Reis, capítulo 8, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor nesta minha versão: de maneira que todos os homens de Israel se reuniram com o rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Era o 7º mês, o dia da grande festa. Era neste dia que o templo foi celebrado. Mas não é só, a história não para por ali. Nesse mesmo dia, Ageu despertou o povo para reconstruir o templo, conforme estamos vendo no versículo 1 do capítulo 2. Mas nesse mesmo dia, Jesus também ergueu a sua voz e ele ofereceu aos sedentos a água da vida. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Foi a mensagem de Jesus nesta festa das colheitas,
a festa dos tabernáculos, conforme João 8, 7, versículo 37 e 38. O Senhor Jesus aproveitou para falar num dia em que o povo estava reunido para a celebração. Deus realmente é oportuno, Deus é pertinente em sua fala. Foi um momento estratégico e oportuno, porque era um dia de alegria, um dia de festa. Por isso esse dia é um dia especial. A segunda verdade que nós podemos observar aqui também, no versículo 3, Deus realmente fez uma consulta, fez um diagnóstico, ele fez um check-up, fez uma radiografia na vida do seu povo. Então, e Deus descobriu que o povo estava doente. E tinha uma doença que se chamava desânimo, ou ainda até hoje se chama desânimo. Desânimo nostálgico, quando as pessoas querem pensar só no passado, querem estar apenas no passado. Como já nos referimos, os antigos choravam, porque achavam que esse templo não se podia comparar de maneira nenhuma com o antigo templo que eles conheceram. Por isso o profeta fez várias perguntas a eles. Dentre vós, versículo 3, os sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? E agora, como vem? Não é como se nada fosse aos vossos olhos? Esse era o sentimento dos mais antigos, dos mais velhos. A construção do segundo templo produziu nos construtores sentimentos diferentes e até mesmo contraditórios. Alguns gritavam de alegria, outros choravam. É o que nós já lemos lá em Esdras, capítulo 3, 8 a 13. As vozes de alegria e as vozes de choro se misturaram em Jerusalém. O primeiro templo foi sustentado pelo Estado, porque Salomão era um estadista, homem muito rico, tinha todos os recursos, e como se não bastasse, o seu pai Davi também tinha preparado todos os materiais necessários para a construção desse pomposo templo. Mas agora esse templo é reconstruído por pessoas pobres, que vieram do cativeiro, onde ficaram 70 anos, sem muitos recursos. Então não tinha comparação possível. Então, eram lavradores empobrecidos, que estavam a lançar mão à obra. Veja só o requinte do templo salomônico. É bom voltarmos um pouco para trás, para sentirmos um pouco o que os mais velhos sentiram naquele dia, quando eles lembraram do templo antigo. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 7, muito rapidamente, os irmãos podem observar o seguinte. 1 Reis, capítulo 7, versículo 48 a 51. Diz assim: Salomão também fez todos os utensílios para o templo do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães consagrados, os castiçais de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário interior, as flores, as lâmpadas e as tenazes também de ouro, e as taças, os espevitadores, as bacias, as colheres e os braseiros de ouro puro, e as dobradiças para as portas do santuário interior, isto é, o lugar santíssimo, e as das portas do templo, isto é, do santuário, também de ouro. Assim encerrou-se toda a obra que o rei Salomão fez para o templo do Senhor. Então Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, isto é, a prata, o ouro e os utensílios, e os depositou nos tesouros do templo do Senhor. Tudo de ouro, de ouro, de ouro, de ouro, até as dobradiças das portas. Mas já imaginou? Que riqueza, que luxo! Era um templo
luxuoso. E os mais velhos viram isso com os seus próprios olhos. Por isso que havia esses dois sentimentos misturados, de alegria e de tristeza. Então, interessante. A varanda que ficava em frente da casa, de 20 côvados de largura por 120 de altura, então foi revestida de ouro puro. Tudo isso. A casa brilhava com pedras preciosas. Foram empregados 600 talentos de ouro para revestir o lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos. As câmeras superiores também eram de ouro. O peso dos pregos era de 50 ciclos, também de ouro. Até os pregos. O problema é que este saudosismo nostálgico dos veteranos estava também a desanimar a nova geração. Estava a desanimar a nova geração. Estava a desanimar o entusiasmo dos jovens. Então, olhar para a vida pela visão do retrovisor pode também retardar os nossos passos de caminhar para frente, para avançar com mais celeridade. Então, a aparência material do templo salomônico não era importante. Não era importante. A glória daquele templo não estava em suas paredes revestidas de ouro, mas a glória do templo está no facto de o Messias, o Rei da Glória, o Filho do Deus Altíssimo, estar presente no templo. O Senhor é o Senhor da Glória e Ele entrou no templo. Os irmãos lembram em João capítulo 2, versículo 13 a 25, Jesus entrou no templo. Isso é que deu valor ao templo. A glória do próprio Messias dentro do templo. Por isso, a glória do templo não está nos seus requintes, não está nos seus acabamentos, na sua ornamentação, no seu luxo. A glória do templo é se o Senhor está lá ou não. O Senhor dos Exércitos está dentro desse templo ou não. Então, Jesus é aquele que veio e entrou no templo. Olhando para João capítulo 2, os irmãos podem confirmar isso. Depois podem ler em casa, começando do versículo 13 a 25. Jesus entrou no templo e ele purificou o templo. A presença dele é que deu valor ao templo, não o ouro em si, não a ornamentação, os acabamentos, mas sim a presença do Senhor. A outra verdade que podemos também destacar aqui, versículo 4 e 5, nos diz o seguinte: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz convosco, quando saísteis do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós. Não tenham medo, não temais. Deus oferece ao povo remédio para curar esse pecado, essa doença do desânimo. O remédio que Deus traz é um remédio eficaz. Para um pobre povo, um povo oprimido, um povo encurralado, quase sem saída, está num beco sem saída, um povo humilhado pelos seus inimigos, um povo desmotivado pelas circunstâncias. Deus oferece um tratamento completo e eficaz. Vamos ver os remédios que Deus está usando aqui neste texto. Ele traz uma ordem encorajadora. Deus ordena: ser forte, Zorobabel, governador. Ser forte, Josadaque, líder espiritual.
Josué, filho de Josadaque, ser forte, todo o povo. São palavras muito fortes, realmente. As mesmas palavras que Davi usou para encorajar seu filho lá no capítulo 28 de 1 Crônicas, versículo 10. 1 Crônicas 28, 10. Davi usou as mesmas palavras. Ser forte, meu filho. Nossa força não vem do braço de carne. Nossa força não vem das pessoas. A nossa força vem de Deus. Por isso que Zacarias diz que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. A nossa força vem de Deus, vem do Espírito de Deus, não vem do braço de carne. A ordem aqui está muito clara: ser forte e trabalhar. Não é ser forte e fica em casa, não é ser forte e cruza os braços, mas ser forte e trabalhar. Esta é a ordem de Deus. Somente um povo fortalecido, um povo animado, tem condições de trabalhar. Quem está com preguiça, desanimado, não tem condições de trabalhar. Hoje vivemos dias de muito desânimo. As pessoas não trabalham porque andam desanimadas, as pessoas são preguiçosas, as pessoas são ociosas, porque lhes falta o ânimo. Por isso, várias vezes na Bíblia, Deus, para encorajar seu povo, sempre traz palavras de ânimo. Não temas, não tenha medo. Não sou eu que te mandei, ser forte e corajoso. Não temas, porque eu estou contigo por onde quer que passares. Não temas, mesmo que passar pelas águas, não te submergirão. Não temas, porque ainda que você passe pelo fogo, não te queimará, porque eu estarei contigo. O que mais precisamos, senão a presença de Deus, termos a convicção, a certeza de que onde quer que nós estejamos, Deus está comigo, Deus está conosco. Por que temer? Por isso Davi dizia que ainda que estourasse uma guerra, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Como está o nosso coração? Como está o nosso ânimo para as coisas de Deus? E como está o ânimo para as nossas coisas materiais? Tente fazer uma medição. Como está a temperatura? Como está o nosso ânimo? Precisamos de ser fortalecidos pelo Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas é forte como um touro na busca dos bens materiais, mas fraca também como um verme, como um bicho, para trabalhar na obra do Senhor. Na obra do Senhor somos fracos que nem um verme, preguiçosos, desanimados. Mas para as nossas coisas, somos como um boi selvagem, muita força. Precisamos de considerar e avaliar a nossa espiritualidade, a nossa vida. O versículo 4 fala de uma presença garantida. Deus garante sua presença. Deus diz: porque eu sou convosco. Porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Sê forte, porque eu estou contigo, porque eu estou convosco. A consciência da presença e da proteção de Deus. Quando sentimos e sabemos e temos a certeza de que Deus está conosco, é o que realmente nos pode fortalecer para o trabalho. Sem a presença de Deus, não podemos caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Lembrem sempre, o povo quando caminhou
no deserto em direção à terra prometida. Foi preciso a presença de Deus. Senão, não teriam chegado. Hoje também nós temos muitos desertos da vida. Cada um com certeza tem o seu deserto. Cada um possivelmente está a passar por um deserto. Mas você não vai conseguir chegar no final da caminhada. Você não vai atingir a glória celeste se Deus não caminhar contigo neste deserto. Sem Deus, você vai fracassar. Você não irá para lugar nenhum. Por isso, com as nossas próprias pernas nós vamos tropeçar. Precisamos da presença de Deus. A presença de Deus compensará as nossas angústias, mesmo o saudosismo das coisas passadas. Deus nos ajudará. Então, neste preciso momento, Deus nos dará oportunidades para nos envolvermos na obra dEle, para que os desafios futuros possam realmente ser enfrentados com firmeza, olhando somente para Jesus, aquele que está presente em todos os momentos da nossa vida. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Então, quando perguntaram a David Livingstone, um grande missionário no interior da África, por que realmente ele dedicou a sua vida para a evangelização da África e enfrentou várias agruras indescritíveis no seu ministério, tendo sido até mesmo atacado por um leão. O que realmente o motivava para esse trabalho e viver numa situação tão precária? Ele respondeu: a convicção de que Jesus está comigo. A convicção de que Jesus está comigo me capacitou a enfrentar lutas, dificuldades, perigos de várias ordens, porque sabia que Jesus estava com eles. Ele ia lutar as suas lutas. Não é de todo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Dizia Jim Elliot, um missionário que também foi mártir lá nas Américas. Ele dizia também que é melhor dar a vida para reter é melhor dar a vida para reter a vida eterna. Então, por isso, melhor darmos a nossa vida aqui para ganharmos a vida eterna. Como Jesus Cristo dizia, aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Então, precisamos de enfrentar lutas, dificuldades, tendo a convicção de que Deus está presente. Ele está conosco. Uma outra verdade que nós podemos encontrar aqui no versículo 5. Uma aliança. Deus fez aliança com seu povo. Irmãos, lembre-se sempre, nós não somos um povo qualquer. Nós somos o povo da aliança. E a nossa aliança custou o sangue mais precioso. No passado, Deus fez aliança com seu povo através de sangue de animais. Mas hoje, Deus fez a sua aliança com o sangue precioso do seu Filho único e amado, o Senhor Jesus. E aliança significa que nós pertencemos a Ele. E que Deus luta por nós. E essa aliança é eterna. E é para sempre. É como quando acontece no casamento. Você passa a fazer uma aliança, primeiro com o coração, depois talvez é que seja no dedo, na minha maneira de ver. Porque se o coração não estiver aliançado, o dedo muito menos. A aliança primeiro passa pelo coração. Você assume esse compromisso de viver com o marido, com a mulher, até que a morte os separe. Independentemente dos problemas que advirem, você estará pronto para sofrer até que a morte os separe. Tudo passa a ser nosso.
Os problemas, as dívidas, as boas coisas, as más coisas, tudo passa a ser compartilhado. A gente depõe as armas que devíamos usar para lutar um contra o outro, porque somos povo da mesma aliança. Somos um casal, somos um povo da mesma aliança. Com Deus também, nós somos o povo de Deus. Não brigamos mais entre nós. Nós agora brigamos contra um inimigo comum, a carne, o mundo e Satanás. E Deus selou essa aliança com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. E essa aliança não se desfaz, porque é perpétua, é para sempre. Então, por isso eles tinham que lembrar que o Deus da aliança ainda estava com eles. Esta é a minha aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus havia prometido habitar com o seu povo. Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 38. E outras passagens mais do Antigo Testamento. Deus é fiel à sua promessa. Deus é fiel à sua aliança. Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Por isso Deus nos disciplina, mas também Deus nos perdoa e nos restaura, porque nós somos filhos da aliança. Ele nos anima e nos capacita a fazer a sua obra. Não é por nós, é pela força do seu Espírito. É o próprio Deus que é o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos dá forças para fazermos o seu trabalho. Sem a presença de Deus, nós não temos condições de fazer nada. Nós temos visto isso no livro de Atos, que temos estudado também. Os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, estavam dispostos a arriscar a sua própria vida pela evangelização, pelo Evangelho, ganhando almas para Cristo. Não se importavam com as consequências, porque eles receberam o poder do Espírito Santo. É isso que Deus faz. Por isso, a outra verdade aqui, uma habitação consoladora, Deus presente através do seu Espírito Santo. Uma habitação consoladora. O Espírito de Deus é a fonte de todo o poder. A obra seria feita com o auxílio do Espírito Santo. Lembrem o versículo-chave do livro de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O povo não precisava temer as circunstâncias, o povo não precisava temer as pessoas, pois Deus Todo-Poderoso, aquele que se apresenta como o Senhor dos exércitos, Ele estava no meio deles. Por isso, nós temos o Espírito de Deus. Por meio do Espírito de Deus, nós somos fortes. Onde está o Espírito de Deus, o medo não prevalece, pois Deus não nos tem dado o espírito de covardia, Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas Deus nos tem dado o espírito de moderação e de poder. É isso que Deus faz com o seu povo, com a sua igreja. Ele a enche, Ele a capacita. Onde está o Espírito de Deus, não há medo. Um povo em que habita o Espírito Santo é um povo que triunfa sobre as lutas, é um povo que triunfa sobre as dificuldades, é um povo que realiza grandes obras em nome de Deus e para Deus. Por isso não há nada que temer, não temas. É o mandamento mais repetido das Escrituras Sagradas. Mesmo o próprio Senhor Jesus, várias vezes encontrou seus discípulos, parecem desanimados. Ele chegava, não temam, eu estou convosco. É uma ordem de Deus na Bíblia. Não temas. Cabe a nós obedecermos a esta ordem. Os versículos 6 e 7 nos falam sobre a vitória que Deus promete
ao seu povo. Deus prometeu vitória ao seu povo. Aqui o futuro é condensado. Vejamos, esta é uma visão de força, de coragem, de audácia incrível, que revela a fé invencível do profeta. Os últimos 5 séculos antes da vinda do Messias foram marcados por guerras, revoluções e também contra-revoluções. Todos esses abalos por guerras, revoluções e contra-revoluções, todos esses abalos faziam parte dos propósitos eternos de Deus. Era exatamente para Deus preparar o caminho para a vinda do Messias, tanto para a sua primeira vinda, como para a sua segunda vinda. Se nós tivéssemos tempo para olhar Hebreus 12, 26, Amós 9, de 1 a 4, poderia nos elucidar um pouco mais. Desta maneira, Ageu encoraja o povo de Judá, dizendo que aquele que estava no trono e governa o mundo não era o rei persa, mas sim, quem estava no trono era o Deus vivo. É essa a convicção que também Daniel tinha no seu tempo, Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham no seu tempo, de que quem estava no trono, que estabelece reis e remove reis, e que lhes colocou na Babilônia, não foi o rei da Babilônia, mas foi o Deus eterno, o Senhor dos exércitos, que os colocou lá na Babilônia, para cumprirem os grandes propósitos de Deus. Por isso, Ageu também, ele tinha essa convicção de que o rei persa não governava nada, mas quem estava no governo, quem estava no trono, era o Senhor dos exércitos. Por isso o irmão devia contar, só esse trecho que nós lemos há pouco, quantas vezes aparece a expressão, assim diz o Senhor dos exércitos. O Senhor falou, cale-se diante dele toda a terra, porque ele é que está acima de tudo e de todos, o Todo-Poderoso, o Autossuficiente, aquele que ordena e as coisas acontecem. Este é o teu Deus? Este reina também em tua vida? É esse que está no trono. Quando algumas coisas acontecem, nós nos questionamos se Deus estava onde. Deus continua no mesmo lugar, no seu trono, sempre reinando. E as coisas que vão acontecer é para cumprir os grandes propósitos eternos de Deus. Por isso, o destino deles não estava nas mãos dos reinos da terra. Ageu tinha a certeza de que o destino deles estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O templo é a declaração de que a vida religiosa foi normalizada. Se a construção fosse efetivada, a vida religiosa, o relacionamento de Deus com seu povo estaria normalizado. Uma nova etapa de Judá estava a começar. O próprio Senhor da Glória entraria nessa casa e ele daria novo significado. Seu corpo é o santuário que seria destruído, não mais um santuário feito por mãos humanas, de pedras e tijolos, mas sim seria o seu próprio corpo. Por isso, o que conta, o que tem valor na minha vida, na tua vida, nesta igreja, é a presença de Deus. A presença do Senhor Jesus. O versículo 8, Deus promete provisão ao seu povo. O remanescente havia recebido a promessa de contribuições do governo persa para a reconstrução do templo. Deus estava movendo todas as pedras do xadrez para que todos concorram para o grande propósito, que era a construção
do templo. Então, se fôssemos para recuar lá em Esdras, capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 7 de Esdras, capítulo 6 de Esdras, versículo 4, nós encontraríamos que o próprio Deus orientou as autoridades para dar uma contribuição para a construção do templo. Agora, o povo oprimido de Judá estava desanimado por falta de recursos para fazer a obra. O povo que tinha investido em suas casas, Deus agora diz ao povo que o problema da obra não era a falta de recursos como eles alegavam, mas o problema da obra era a falta de visão. Eles precisariam de ver quem é o seu Deus. Não é a falta do ouro, mas sim a falta de obediência. Toda a riqueza do mundo pertence a Deus. Por isso Deus declara: meu é o ouro e a prata. Todas as riquezas virão a mim, porque todas me pertencem. Todas são minhas. Toda a riqueza do mundo pertence a Deus. Ele é o provedor da sua obra. Ele é o provedor da sua casa. Por isso, amados irmãos, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Se você não participar, não obedecer ao devolver os recursos que já pertencem a Deus, Deus não vai ficar parado, porque Ele é o dono de toda a provisão. Como dizia Mardoqueu, lá no livro de Esther, quem sabe, é por causa dessa conjuntura que você foste elevada, rainha, para fazer alguma coisa, para ser instrumento na mão de Deus. Mas também fica sabendo que se você não agir, não se posicionar, você e a casa de teu pai também morrerão. Mas o socorro de um outro lado virá. Para aqueles que às vezes fazem greve pensando que tem dinheiro deles, não devolvem as coisas para a obra de Deus, pensando que com isso estão a boicotar a obra de Deus, você está a se boicotar a ti mesmo, em caminho do inferno. Porque Deus é o dono dos recursos. De um ou do outro lado, Ele tira os recursos para sustentar a sua obra. A obra de Deus não vai parar. A obra de Deus vai continuar. Ciro decretou a devolução de todos os tesouros do templo que Nabucodonosor tinha levado, conforme Esdras capítulo 6, versículo 5. O rei Dário também autoriza os seus funcionários a cobrir as despesas da construção do templo. Esdras capítulo 6, versículo 8. A glória de Deus entre o seu povo. Versículo 9. O templo, a glória do primeiro templo era apenas uma glória material. Era luxo do ouro, da prata, de todas as pedras preciosas. Era algo visível, era algo externo, era material. E tudo que é material passa, tudo que é material fica aqui. A glória do segundo templo era espiritual. Era espiritual. O primeiro templo era magnífico em ouro e prata, mas o segundo seria grandioso, porque nele entraria o dono do ouro e da prata, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, porque a glória do segundo templo seria maior, ela seria maior por duas razões. Primeiro, por causa da presença de Deus nesse templo. Mas velhos, não chorem por causa do templo de Salomão, que era tão bonito. Não prestar para nada. Aquilo era material. Se alegrem com o segundo templo, porque ele albergará o Senhor dos exércitos, o Deus da glória. Ele estaria nesse templo, marcaria a sua presença ali. Foi nele, nesse templo de Herodes, que tinha sido também reconstruído, que era magnífico,
que o Deus que se fez carne entrou. E João 14 diz que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1, 14 e 16. A glória da última casa foi a presença do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus entrou ali, pessoalmente. A segunda razão, por causa da oferta de Deus feita nesse templo. Nesse templo, Deus deu uma grande oferta. Nesse templo. O irmão está tentando imaginar um pouco, né? Nesse templo, de acordo com o versículo 9, neste lugar darei paz. Cristo é a nossa paz. Justificados pela fé, temos paz com Deus. De ambos os povos fez um. Cristo é a nossa paz. Através desse templo que se chama Jesus, nele Deus fez a reconciliação do homem com Deus. Nele Deus deu a paz. Nele Deus foi glorificado. Essa paz é relacional e também experimental. Através dessa paz, nós nos relacionamos com Deus. E através dessa paz nós temos experiência, porque é uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que mesmo em meio às adversidades, mas ainda essa paz é interior. Não se deve aos bens materiais, aos dias bons, aos dias maus. Trata-se de uma paz perene que nos coloca em uma relação certa com Deus. Deus tem reservado o melhor para o futuro. Porém, só o olho da fé estará em condições de ver o melhor de Deus. Precisamos de ter discernimento espiritual para vermos as coisas que Deus tem preparado para a sua igreja. A presença, a aliança, a promessa, a provisão de Deus deram encorajamento, deram ânimo a todos para a reconstrução do templo. Mãos à obra, Deus derrama as suas bênçãos. Quando obedecemos, Deus derrama as suas bênçãos sobre nossas vidas. Deus fez uma aliança eterna pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. E Ele prometeu a sua presença conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos ajude a avaliar nossa vida, nosso coração diante dEle, para que possamos obedecer a sua voz, como este povo obedeceu. Reconheçamos sua presença. A coisa mais importante na vida não são os bens materiais, é a presença de Deus em nossa vida. Quando estamos desanimados, lembremos, Deus está a falar para ti nesta manhã: ser forte, esforça-te, ser corajoso, recobre o ânimo. Não tenha apenas um ânimo para as coisas materiais, tenha ânimo para as coisas espirituais. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, de muita letargia espiritual, muita preguiça. Dias em que nós também não queremos priorizar Deus na nossa vida, as coisas de Deus. Queremos priorizar o que é nosso. Deus nos chama para priorizar a sua obra. Irmãos, lembram o que ele mesmo falou lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós somos lentos nas coisas de Deus. Somos rápidos nos interesses pessoais. Precisamos de reverter esse quadro. Senão não seremos cristãos abençoados. Estaremos apenas a cumprir um dever religioso. Não seremos pessoas que tenham relacionamento com Deus, que tenham experiência dessa paz com Deus. Porque
o teu coração estará sempre perturbado. Quando alguém não está a andar dentro da vontade de Deus, o seu coração não está em paz. Só se não é cristão. Até mesmo não cristão. Quando Deus o incomoda com a sua palavra, ele não está em paz. Procura acertar a sua vida com Deus. E nós também precisamos de cada dia acertar a nossa vida com Deus. Ageu foi levantado por Deus. Agora, nessa segunda mensagem, para despertar o povo, para encorajar o povo. Primeiro, para denunciar seus pecados. Agora, o mesmo Deus aparece para encorajar seu povo. Num dia especial de celebração. Quando nos reunimos, Deus quer falar conosco. Porque é um dia especial também. Deus fala com cada um de nós pessoalmente, lá em sua casa, quando você está orando, lendo a Bíblia. Mas Deus fala de uma maneira especial, num dia especial, quando o seu povo se reúne. Que as nossas reuniões não sejam apenas reuniões, mas que sejam momentos em que Deus realmente, ao sair deste lugar, você possa dizer: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Senão estaremos a perder o nosso tempo. Mas Deus fala ao seu povo. A sua presença é insubstituível. A presença de Deus é que nos capacita, é que nos anima para o trabalho. Sem Deus nós não temos condições de fazer o seu trabalho. Por isso que o mesmo Deus que trabalha em nós é o mesmo Deus que trabalha através de nós. Que Deus nos dê esse ânimo, esse encorajamento. Ser forte, ser forte, ser forte, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se, quem fala não é qualquer pessoa. É aquele que tem o poder da minha vida em suas mãos. Ele tem o poder de controlar todas as coisas. O mundo todo está em suas mãos. Por isso que recuando no Gênesis, foi pela palavra que todas as coisas passaram a existir. Porque a palavra de Deus é onipotente. E essa palavra continua a ser onipotente. Ai de quem a desprezar. Porque o que está escrito nesta palavra, esses castigos cairão sobre quem desobedecer. Mas também quem obedecer às promessas de Deus estão sobre eles. Deus tem grandes promessas. O Senhor virá. Ele vai sacudir os céus e a terra. Ele virá sim. É a nossa esperança. É a nossa expectativa. Que Deus abençoe o teu coração.